Estamos falando aí sobre fé, uma fé abrangente. Eu queria compartilhar hoje com você Efésios 6,16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aqui a gente sabe que Paulo, ele está mostrando, né, faz um paralelo, uma analogia aqui com uma estrutura da armadura de um soldado romano, onde cada parte aí dessa estrutura, cada elemento, então, capacete da salvação, não é? A espada do Espírito, as sandálias calçadas com o evangelho da paz, não é? A couraça da justiça, todos esses elementos dizem respeito à palavra de Deus. E aqui nesse versículo ele fala exatamente sobre o escudo, e aonde ele diz que o escudo é o escudo da fé. Por quê? Porque o escudo é esse elemento da armadura que ele vai proteger todas as partes, ó. O escudo ele vai proteger todas as partes, né? Então, se nós percebermos aí, esse escudo da fé é fundamental. Por isso que no início aí dessa série eu falei para você, a fé é esse fundamento que vai ajudar, vamos dizer assim, proporcionar a você condições de você alcançar todas as outras áreas, todos os outros princípios da palavra de Deus. Você só vai alcançar através da fé, não é? A fé, vamos dizer assim, essa doutrina fundamental no Evangelho do Senhor Jesus, não é? Como nós já falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para todas as áreas. Então, a fé é esse escudo que vai proteger você em todas as áreas, não é? Ela vai proteger até a cabeça, vai proteger aqui, ó, as tuas emoções, os pensamentos, ela vai proteger todas as áreas. Então, a fé é esse escudo de proteção. Então, a fé, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, em todas as áreas, você levanta esse escudo e ela te protege. Quando você levanta esse escudo da fé, seja lá a área que for, seja lá o momento que for, aonde você estiver, esse escudo é a proteção para todas as áreas. Quem sabe você tem aí estado com o capacete da salvação, não é? As sandálias, você tem calçado aí com o evangelho da paz, glória a Deus, mas esse escudo da fé você não tem levantado. Você tem aí, nessa área aí, você precisa de mais princípios, porque é fundamental. Esse escudo da fé está firme. É esse escudo da fé que vai proteger todas as outras áreas. Então, como eu falei no início, é necessário ser intencional em alimentar essa fé. É necessário você intencionalmente, você alimentando princípios por princípios. Como eu tenho falado, né? A palavra de Deus, ela é um conjunto de princípios, promessas, mandamentos que nós precisamos todos os dias meditar. Todos os dias, se nós quisermos ter firme mesmo esse escudo da fé em todas as áreas, né, da nossa vida, nós precisamos também nos alimentar com todos os princípios, estarmos aí diariamente vendo aí, meditando, lendo, estudando a palavra como um todo, né? Como falamos, é um conjunto de princípios. O problema é que muitas vezes a gente para ali no Salmo 23, que é maravilhoso, a gente para, ou então nos evangelhos apenas, que é uma maravilha, ou então a gente para só nas cartas Paulina, que é bênção demais, ou então a gente fica só no Pentateuco, mas a palavra, ela é um conjunto de princípios e mandamentos. Às vezes a gente alimenta só
numa área, naquilo que a gente mais gosta, ou às vezes até dentro de um dom ministerial, não é? Ou um dom espiritual que a gente atua na nossa igreja local. Mas veja, é um conjunto de princípios. Nós precisamos atentar para isso, nós precisamos ser intencionais, né? É como no teu físico, né? Se fisicamente falando, para mim ter aí saúde emocional, ou melhor, saúde física, eu preciso realmente comer bem, me alimentar, ter uma alimentação aí equilibrada a nível de que contenham vitaminas, não é? Proteínas, sais minerais, não é? Carboidrato, é uma série de coisas, né? Que eu preciso para me alimentar, para poder ter uma alimentação equilibrada, para poder o quê? Estar firme contra o quê? Contra a enfermidade, contra vírus, não é assim? Para mim a imunidade está sempre alta, pois é, espiritualmente falando também. Para mim ter uma fé alicerçada mesmo, firme aí, um escudo poderoso, eu preciso alimentar o meu espírito, né? Me alimentar com a palavra de Deus em várias áreas, não é mesmo? Porque senão o inimigo vem e ele nos ataca, ele nos derruba. Às vezes você pode estar aí alimentado com princípios que gerem aí força para você, vamos supor, vamos fazer esse paralelo aí. Quem sabe as tuas vitaminas estão aí, ok, mas quem sabe você está anêmico, não tem ferro, não tem outros ingredientes poderosos. Agora vamos espiritualmente falando. Por quê? Porque falta princípios, falta você praticar, ler, estudar e praticar princípios, porque é importante. Tiago falou, não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Eu preciso ter uma fé, e a Bíblia diz que a fé sem obras é mortas, e no sentido de praticar também é importante. Eu conhecer e praticar, não só um princípio aqui e ali, mas eu tenho que começar a conhecer e praticando os princípios da palavra de Deus em várias áreas, para poder esse escudo da fé ser levantado, para poder eu guerrear a nível espiritual mesmo, com força, né, com autoridade, não é? Que esse escudo realmente possa proteger, né? Então, aqui Paulo está falando de um ponto aqui poderoso, que a fé, ela tem que ser levantada como um escudo que nos protege em todas as áreas. Mas veja bem, antes de Paulo entrar aqui em Efésios 6, para trás aí no capítulo 5, mais para trás ali de Efésios mesmo, ele está orientando aí a igreja de Éfeso e serve para nós a nível natural o que nós precisamos fazer, por exemplo, né? Porque às vezes a gente quer guerrear com o escudo da fé, a gente quer aí entrar em níveis de batalha, né, contra o inimigo, mas a gente está aí, deixando haver princípios poderosos a nível de relacionamento como marido e mulher. Ele está anunciando ali, Então, antes dele entrar nessa, além disso, usem o escudo da fé, ele vem para cima, ele começa o termo, quando ele vai falar da armadura de Deus, ele diz assim, no demais, irmãos meus, ou seja, antes disso, ele estava falando a nível natural, como o marido tinha que ser com a mulher, como a mulher tinha que tratar o marido, como os pais tinham que tratar os filhos, como os filhos tinham que tratar os pais, não é? Como os senhores tratavam aí os servos, como os servos tinham que se relacionar com os senhores, ou seja, Paulo estava orientando a nível aí natural, como os cristãos, né, como a igreja deveria agir. Então, só para a gente ficar atento, não é? Nós precisamos atentar para a palavra de Deus em várias áreas, em vários princípios, os que regem aí a nível natural, os que regem aí a nível espiritual, para podermos, esse escudo da fé está realmente aí suprindo e surtindo esse efeito poderoso na nossa vida em todas as áreas. Então, que Deus te abençoe aí. Estamos falando aí sobre uma
fé abrangente. Então, que você possa entender, para você ter uma fé abrangente, você tem que levantar esse escudo, e para levantar esse escudo, para proteger várias áreas, você precisa então alimentar essa fé em várias áreas, cumprindo, praticando vários princípios da palavra de Deus em várias áreas.